Vamos confeitar hoje um bolo para cachorro no tema Copa do Mundo? Para a gente confeitar esse bolo feito especialmente para cachorro no sabor frango, eu vou utilizar chantilly pet, vou utilizar um topo de bolo que eu pedi para fazer no tema Copa. Esse bolo aqui, ele é um bolo feito especialmente para a cachorrinha chamada Frida, que é a minha cachorrinha. Eu vou te contar a história dela ao longo desse vídeo aqui. O chantilly pet é uma cobertura feita especialmente para bolo pet. Essa cobertura aqui, ela não leva açúcar, ela é feita à base de iogurte e de queijo. E no final desse vídeo, eu tenho uma novidade que eu tenho certeza que você vai amar. Então não sai daqui para você saber em primeira mão da novidade que eu tenho para você. Para colorir essa cobertura aqui, eu utilizei corante natural. Para você que me acompanha há mais tempo aqui, sabe que eu não utilizo corante artificial nos bolos pets. Então, para fazer o azul, eu utilizei a espirulina azul. Você consegue encontrar a espirulina azul em casa de produtos naturais. Para fazer a cor verde, eu utilizei a espirulina verde, porque tem a espirulina azul e a espirulina verde também. E para fazer o amarelo, eu utilizei o açafrão da terra, que é a famosa cúrcuma. Para chegar nesse tom aqui, eu fui colocando aos poucos e aí ficou assim, ó, bem amarelinho. Aqui eu também tenho o chantilly pet sem corante natural, tá branquinho, né, para poder completar as cores. Essa massa de bolo é uma massa feita também especialmente para pet. Ela não leva farinha refinada, não leva açúcar. Os bolos para pet, eles são mais densos mesmo. Muitas das vezes você olha daí, né, do outro lado e acha que tá solado ou que tem alguma coisa errada, mas não. A massa, ela é mais densa mesmo, porque não tem açúcar. E o açúcar é um dos responsáveis de trazer a maciez do bolo. Então, além de não ter açúcar, tem a proteína do frango, que acaba dando um peso maior na massa, e a farinha integral também, que acaba pesando e dando essa densidade. Então, não tá solado, essa é a textura mesmo do bolo. Quando você fizer aí na sua casa, porque você vai conseguir fazer um bolo pet aí na sua casa, inclusive essa é uma das novidades que eu tenho no final do vídeo para te contar, então fica por aqui. Quando você fizer, não se assuste, essa realmente é a textura. Vamos por parte. O que geralmente eu costumo fazer? Eu costumo colar a massa aqui, né, no cake board. Então eu vou pegar aqui a minha primeira massa, vou rechear. É importante, gente, que vocês não exagerem no recheio do seu bolo pet, para que não tenha muita caloria e o pet possa comer um pedaço generoso do bolo. Porque se você colocar muita quantidade de recheio, uma pequena fatia vai acabar ficando muito calórica. E os pets não é como a gente, né? Que tem uma facilidade de digerir as grandes calorias que a gente come aí numa festa de aniversário. A gente precisa moderar mesmo a questão da quantidade e também do recheio, tá? Então, por isso que eu sempre coloco bem pouquinho. Recheei o meu bolo e agora eu vou acertar ele com o chantilly ainda branco, né? Tirar aqui as imperfeições para que a gente consiga passar o chantilly colorido. Vou começar a passar o meu chantilly pet do meio para cima, porque aqui embaixo eu vou fazer tipo um cachepô. Então, ó, vou dar 2 voltas de verde. Agora eu vou vir com o amarelo, fazer a camada de cima. E eu falei para vocês que eu ia contar um pouco da história da Frida, né? A Frida foi uma cachorrinha que eu adotei há aproximadamente uns 6 anos atrás. Eu adotei a Frida. E como que eu achei a Frida, né? Na verdade, como ela me adotou. Eu encontrei a Frida, era essa época, né? Junho. E a gente, inclusive, você que vai assistir esse vídeo aqui depois, né? A gente está em época de Copa do Mundo, estamos no período de junho, e a gente está começando a Copa do Mundo, e é por isso que eu tô fazendo o bolo da Frida no tema Copa do Mundo. E a Frida foi adotada há uns 6 anos atrás, nessa época, né? Época de junho. Inclusive no mesmo mês que o Thor, o meu outro cachorro, faz aniversário, né? Fazia aniversário. Eu até falava que a Frida era o presente de aniversário dele, porque eu achava que ele ficava muito sozinho. E eu sempre tive a ideia de adotar uma cachorrinha. Eu achei a Frida na praça, era pequenininha
bonitinha ainda. Ela deveria ter aproximadamente uns 9 meses, que a veterinária disse. E toda vez que eu ia na pracinha caminhar com o Thor, eu via ela, e ela era muito carinhosa, ela saía correndo, assim, pra fazer carinho nas pessoas. Até que um dia, tava muito frio, gente, essa época de junho tava muito frio, e aí eu vi ela no ponto de ônibus, assim, toda encolhidinha, com muito frio, muito frio. E aí eu fui em casa, peguei umas blusas que eu tinha velha minha, sabe, pra colocar, pra poder aquecer ela, e levei ração e água também, coloquei pra ela lá. E ela acabou ficando com esse cheiro da minha blusa, né? Então toda vez que ela me via, ela vinha atrás de mim, mesmo com o Thor ali, porque o Thor era meio antissocial, né? A gente colocava os cachorros para correr. Mesmo assim, ela vinha atrás de mim, e aí ela começou. Toda vez que eu caminhava com o Thor, ela vinha atrás de mim. E eu já tava pegando um carinho por ela, né? Tava tendo quase certeza que eu queria aquela cachorrinha. Até que um dia eu tava passeando à noite com o Thor e eu vi o homem do bar tacando a vassoura nela, sabe? Porque ele vendia churrasco, então ela ficava lá porque ela queria, né? Tava com fome, enfim. Nossa, gente, aquilo me deu uma raiva. E aí eu falei assim, cara, vai ser agora, eu vou pegar essa cachorra pra mim. Não, e fora também que uma outra coisa que eu tinha percebido é que ela tava no período pra entrar no cio, porque os cachorros estavam ficando muito em cima dela. Então eu tinha quase certeza que ela estava prestes a entrar no cio, e eu fiquei pensando, meu Deus, se ela entrar no cio, abandonaram ela aqui na praça, ela provavelmente não sabe para lugar nenhum, não sabe onde é a casa dela, vai ter filhotinho, né? Vai ser mais cachorro abandonado ainda. E aí eu vou fazer daqui para cima, gente, porque embaixo eu vou fazer mais fino. E então eu decidi naquele dia pegar a Frida e levar para casa. Para todo mundo eu falava que eu ia dar lar temporário, que eu ia só ficar com ela para poder cuidar. Aquela história, né, do lar temporário. Ela se adaptou muito rápido à minha rotina, à rotina do Thor. E aí ela ficou, já tem 6 anos que ela tá com a gente, todo ano a gente comemora. O Thor já partiu, né? No começo ela sentiu muita falta, mas depois chegaram os outros cachorros e aí ela foi se acostumando. E aí, todos os meses de junho, a gente comemora. A gente não sabe exatamente a data que ela faz aniversário, mas a gente comemora esse ano de adoção da Frida. Aqui embaixo, eu vou tentar passar um pouco mais. Que eu quero fazer como se fosse um cachepô, sabe? Então, eu vou passar de forma mais leve, para fazer aqui um cachepôzinho. Aqui em cima eu vou acertar, né, a quina do bolo. E essa é a minha história com a Fridinha. Queria saber de você que tem um pet adotado. Me conta aqui nos comentários como é que foi essa história de adoção, né? Como foi que ele te adotou, né? Que ele te escolheu, porque é bem isso mesmo, né? É eles que escolhem a gente. Agora eu vou colar o topo. Eu pedi para fazer a silhueta um pouco parecido com o formato da Frida. E eu vou colar aqui. Aí tem a bolinha, ó. A bolinha de futebol. Gente, para colar, sempre quando eu colo, nossa, dá um nervoso. Nervoso de borrar, sabe? Ó. Aí agora eu vou colar a parte de cima. Como a massa é mais densa, eu nunca coloco um palito muito grande, tá vendo? Eu corto para que ele fique menor. E vou colocar patinha. Eu sempre gosto de colocar patinha, gente. Vai ficar bem cara de bolo pet mesmo. E ficou assim o bolo da Frida. Me conta, o que você achou? Olha, agora, não vai embora não, porque eu tenho uma novidade para você. Lembra que eu disse que você ia conseguir fazer um bolo pet aí na sua casa? Então, o que que eu fiz? Vocês sempre me pedem muito. Fernanda, qual é essa receita dessa cobertura? Como que faz a cobertura? Eu queria fazer bolos pets iguais que você faz. Bom, gente, o que que eu decidi fazer? Eu decidi criar um e-book. O nome do e-book é O Meu Primeiro Bolo Pet. Você vai conseguir fazer de forma muito prática aí na cozinha da sua casa um bolo para o seu pet, com a mesma cobertura e com a mesma massa que eu utilizo aqui nos vídeos e também na minha confeitaria pet, a Quatro Patas Buffet. No e-book Meu Primeiro Bolo Pet, eu te ensino a fazer uma massa de carne
Nesse e-book, a receita que eu te ensino pode ser tanto para gatinho quanto para cachorro. E também tem a minha cobertura, o Chantilly Pet, dentro desse e-book, para você fazer bolos temáticos ou bolos simples também, gente. Você, nesse primeiro momento, não precisa ser especialista em bolo pet. Você precisa começar a aprender a receita, né? Criar prática nela. E depois você vai aí se especializando. Aqui no canal tem alguns vídeos, né, de bolo. Então você pode ir aos poucos pegando prática. O modelo de bolo que eu te ensino no e-book, ele é o modelo mais simples, para que você não tenha desculpa de não conseguir fazer um bolo pet para o seu pet aí na sua casa, comemorar o aniversário dele, né? Fazer uma festinha, comemorar esse momento. Afinal de contas, eles ficam tão pouco tempo perto da gente que merece sim uma comemoração de aniversário. Então, para você adquirir o e-book Meu Primeiro Bolo Pet, é só você vir aqui na descrição desse vídeo que o link tá lá. Agora corre, porque ele tá com um precinho muito especial e esse preço não vai ficar por muito tempo, hein? E quando você fizer o seu primeiro bolo pet, me marca lá no Instagram que eu quero ver o seu pet se deliciando com o bolo. Então é isso, qualquer dúvida que você tiver, é só comentar aqui embaixo e corre lá para adquirir o seu e-book para você fazer o seu primeiro bolo pet. Tchau! Vamos comer bolinho? Bora? Então vamos lá. O primeiro pedaço vai para a aniversariante. Paçoca, deixa ela, hein? Paçoquinha. Muita paçoca. Cookie. Gabizinha.